Moisés nasceu no Egito, filho de uma família hebraica da tribo de Levi. Na época, o faraó havia ordenado que todos os meninos hebreus fossem mortos ao nascer, mas a mãe de Moisés o escondeu por 3 meses e depois o colocou em um cesto no rio Nilo. A filha do faraó encontrou o cesto e adotou Moisés como seu filho, mas permitiu que sua mãe biológica o amamentasse até certa idade. Moisés cresceu na corte egípcia, mas não se esqueceu de sua origem hebraica. Um dia ele viu um egípcio maltratando um hebreu e o matou, pensando que ninguém o tinha visto, mas no dia seguinte, ele descobriu que seu ato era conhecido e que o faraó queria matá-lo. Então ele fugiu para a terra de Midian, onde se casou com Zípora, filha de um sacerdote chamado Jetro. Moisés trabalhou como pastor de ovelhas por 40 anos, até que um dia ele viu uma sarça ardente que não se consumia. Deus falou com ele da sarça e lhe deu a missão de libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Moisés relutou, mas Deus lhe deu sinais e promessas para encorajá-lo. Deus também enviou seu irmão Abraão para ajudá-lo. Moisés e Abraão foram ao Egito, pediram ao faraó que deixasse o povo de Israel ir ao deserto para adorar a Deus. Mas o faraó endureceu o seu coração e recusou. Então Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, cada uma mais terrível que a outra, para mostrar o seu poder e julgar os deuses egípcios. A última praga foi a morte dos primogênitos de todos os egípcios, mas os hebreus foram poupados ao colocarem o sangue de um cordeiro nas portas de suas casas. Essa noite ficou conhecida como a Páscoa, uma celebração anual da libertação de Israel. Depois da 10ª praga, o faraó deixou o povo de Israel sair do Egito, mas logo se arrependeu e os perseguiu com seu exército. Deus abriu o Mar Vermelho para que os israelitas passassem em terra seca, mas fechou as águas sobre os egípcios que se afogaram. Assim, Deus salvou o seu povo e mostrou a sua glória. Moisés conduziu o povo de Israel pelo deserto, em direção à terra prometida. No caminho, Deus proveu água, comida e proteção para o seu povo. Deus também fez uma aliança com Israel no Monte Sinai, onde deu a Moisés os 10 mandamentos e outras leis para regular a vida religiosa, social e moral dos israelitas. Deus também ordenou a construção de um santuário, chamado de tabernáculo, onde ele habitaria no meio do seu povo. O povo de Israel, porém, não foi fiel a Deus, e muitas vezes murmurou, se rebelou e adorou outros deuses. Por causa disso, Deus os castigou com pragas, serpentes, fogo e até mesmo a morte de alguns líderes. Deus também enviou espiãs para explorar a terra prometida, mas apenas 2 deles, Josué e Calebe, trouxeram um relatório positivo. Os outros 10 espias desanimaram o povo com um relatório negativo, dizendo que os habitantes da terra eram fortes e gigantes. O povo se recusou a entrar na terra e quis voltar ao Egito. Então Deus jurou que nenhuma daquela geração entraria na terra prometida, mas que vagariam pelo deserto por 40 anos, até que todos morressem exceto Josué e Calebe. Moisés também pecou contra Deus, ao ferir a rocha 2 vezes para tirar a água, em vez de falar com ela, como Deus havia ordenado. Por causa disso, Deus disse que Moisés também não entraria na terra prometida, mas apenas a veria de longe. Moisés foi o líder de Israel por 40 anos, até que chegou às planícies de Moabe, perto do rio Jordão. Ali, ele renovou a aliança com o povo e lhes deu os últimos ensinamentos e bênçãos de Deus. Ele também nomeou Josué como seu sucessor. Depois, Moisés subiu ao Monte Nebo, onde Deus lhe mostrou a terra prometida. Então Moisés morreu, aos 120 anos, e foi sepultado por Deus em um lugar desconhecido. Moisés foi um grande profeta, legislador e libertador, mas nenhum outro foi como ele, pois falou com Deus face a face.